No episódio 38 de Marcados pelo Passado, Devran conta a Zizi que ainda era criança quando recebeu o bracelete que sempre carrega. Logo depois, também lhe entregaram uma pistola e colocaram sobre seus ombros a missão de vingar Yavuz. Desde pequeno, exigiram que ele se tornasse um homem forte, desse continuidade à família e lhes desse um neto. Segundo Devran, Vera foi a única pessoa que nunca lhe fez exigências. Ela o amou como ele realmente era, aceitando seus defeitos e seus erros, sem julgá-lo. Em seguida, Devran compara a situação dos dois. Ele diz que Zizi encontrou apoio nos irmãos da mesma forma que ele encontrou apoio em Vera. Afirma que, quando as pessoas carregam tanto sofrimento, precisam se agarrar a alguém para continuar de pé, como se esse destino já estivesse escrito em sangue. Depois de revelar sua história, Devran diz que já falou demais e pede que Zizi conte algo sobre sua própria vida, de preferência uma lembrança feliz. Ele recorda que ela e os irmãos chegaram a Istambul escondidos na carroceria de um caminhão e pergunta se conseguiram trazer alguma coisa da antiga vida. Zizi responde que a única lembrança que trouxeram foi um bracelete que pertencia à mãe deles, mas que o objeto foi tomado quando chegaram à cidade. Ela conclui dizendo que não possui mais nenhum bem material e que, em toda sua vida, sua única riqueza são os irmãos. Na casa de Melis, a família continua discutindo a ameaça que ela fez de exigir a devolução de todo o dinheiro que lhe pertence. Os parentes reconhecem que gastaram toda a quantia e não fazem ideia de como conseguirão devolver o valor dentro do prazo. Alguns acreditam que Melis realmente cumprirá a promessa de vender a casa caso não seja atendida. Durante a discussão, um dos familiares admite que Melis tem razão em estar revoltada, já que, além de terem usado seu dinheiro, ainda tentaram obrigá-la a aceitar um casamento sem sua aprovação. Mesmo assim, a avó insiste que a prioridade não deve ser devolver o dinheiro, mas convencer Melis a aceitar o noivado com o neto de Mebari. Segundo ela, o rapaz é uma excelente oportunidade e poderá mudar a vida de toda a família. A avó argumenta que, ao se casar, Melis teria casa, carro e uma vida confortável, enquanto continuar estudando não lhe garantiria essas mesmas condições. Ela afirma que, se o casamento acontecer, todos poderão recuperar o dinheiro gasto e melhorar de vida. Alguns parentes discordam e lembram que Melis deseja continuar os estudos e construir o próprio futuro. Apesar disso, a avó insiste para que todos façam o possível para conquistar a confiança da jovem e convencê-la a aceitar o casamento. No fim da conversa, a família percebe que não possui bens suficientes para devolver o dinheiro exigido. Sem encontrar outra saída, alguns começam a pressionar a Nekla para que aceite o plano da avó e tente persuadir a filha a mudar de ideia. Enquanto isso, Semo e Yusuf contam a Cevdet que decidiram enfrentar os homens responsáveis pelo ataque contra Semo. Eles admitem que agiram por impulso e reconhecem que erraram, mas explicam que só se envolveram porque Melis acabou sendo arrastada para toda a confusão. O tio encerra o assunto e afirma que resolverá a questão do prejuízo causado à motocicleta de Yusuf, sem permitir que os jovens procurem vingança. Em seguida, Cevdet pergunta se eles criaram outro problema. Os rapazes negam e mudam de assunto. Cevdet pede que todos deixem a conversa para o dia seguinte e promete procurar uma solução para o emprego. Depois, decide passar a noite no próprio comércio. Antes de irem embora, Cevdet faz um último pedido a Yusuf, que não discuta com o pai e permaneça ao lado de Melis durante esse período difícil. Yusuf concorda. Na casa dos irmãos, Fidan reclama da decisão de deixar Melis permanecer ali. Ela comenta que ela trancou um dos quartos e agora todos terão que dormir na sala. Apesar da situação, decidem que ficarão juntos durante a noite para enfrentar o momento difícil. Samet faz uma brincadeira dizendo que, em vez de casar Melis com o rapaz escolhido pela família, poderiam casá-la com Semo. A ideia é imediatamente repreendida e Zeliha deixa claro que Melis e Semo se consideram como irmãos, lembrando que o tio havia dito anteriormente. Pouco depois, Yusuf e Semo chegam à casa e todos o recebem com alegria. Ao notar o ferimento em sua testa, perguntam o que aconteceu. Yusuf explica que sofreu apenas um pequeno acidente com a motocicleta e tranquiliza todos, dizendo que está bem. Em seguida Melis aparece e ele pergunta como Melis está, observando que ela parece ainda mais abatida do que ele. Os irmãos comentam que, felizmente, os agressores não voltaram a aparecer e que o dia terminou sem novos problemas. Oferecem jantar para Yusuf, mas ele agradece e diz que não está com fome. Enquanto conversam, um dos irmãos comenta que a casa está parecendo um orfanato, porque todos dormirão juntos. Apesar do pouco espaço, eles lembram que já passaram por situações semelhantes, quando várias pessoas dividiram o mesmo cômodo,
e dizem que conseguirão se organizar mais uma vez. Ao ser perguntada sobre onde ficará depois daquela noite, Melis responde que encontrará uma solução no momento certo. Para aliviar o clima pesado, as crianças sugerem brincar antes de dormir. No início, os mais velhos recusam por estarem cansados, mas acabam cedendo aos pedidos insistentes dos pequenos e todos começam uma brincadeira juntos, tentando esquecer por alguns instantes os problemas que enfrentam. Enquanto isso, Vera chega ao hotel. Um funcionário a recebe e informa que Devran não está no quarto comum, mas sim na suíte reservada para ele e Azize. Vera segue imediatamente para a suíte. Devran conversa com Azize e deixa claras as regras da convivência entre os dois. Ele diz que cada um seguirá o próprio caminho, mas lembra que, sempre que a família Ozon caia ou os parentes dele aparecerem, Azize deverá voltar imediatamente para casa, a fim de manter as aparências diante de todos. Devran também exige que Azize não volte a falar com o homem que havia causado discussões entre eles anteriormente. Azize responde que já entendeu as condições impostas, encerrando a conversa. Antes de sair, Devran pede a Mesut que providencie o transporte necessário. Em seguida, ele se despede de Azize, dizendo que voltará a vê-la mais tarde, e deixa o local. Azize encontra Vera no corredor e lhe agradece por tudo. Diz que graças a ela pode viver a vida que quer. Logo depois, Vera vai ao encontro de Devran e demonstra seu descontentamento com a situação. Ela reclama das visitas inesperadas e pergunta se ele realmente passou a noite na suíte com Azize. Devran confirma que ficou no local e questiona qual é o problema, mas Vera diz que não consegue aceitar a forma como ele está agindo. Vera lembra de todos os sacrifícios que fez durante 5 anos para permanecer ao lado dele. Ela recorda que abriu mão da própria vida, esperou por ele em silêncio, passou noites conversando para ajudá-lo nos momentos difíceis e suportou inúmeras situações acreditando que um dia os dois ficariam juntos. Por isso, afirma que não consegue entender como Devran pôde se casar com outra mulher. Devran tenta tranquilizá-la. Ele garante que nunca amou outra mulher além dela e afirma que entre ele e Azize não aconteceu nada. Explica que os dois passaram a noite apenas conversando e decidiram que não viverão como um casal de verdade, mas apenas dividirão a mesma casa para cumprir o acordo entre as famílias. Segundo ele, essa decisão será melhor tanto para Vera quanto para Azize. Mesmo assim, Vera continua insegura e diz que, se eles passaram a noite juntos, um dia algo poderá acontecer entre os dois. Cansado da desconfiança, Devran responde que já está sendo pressionado pela mãe, por Azize e agora também por Vera. Ele pede que ela pare de se preocupar com Azize, deixe a jovem em paz e permita que os dois encontrem uma forma de seguir em frente sem novos conflitos. Antes de ir embora, Devran diz que entrará em contato quando puder e pede que Vera espere por sua ligação. Quando ele sai, Vera responde que passou anos esperando por ele e deixa claro que não pretende continuar vivendo da mesma maneira. Ela olha para o cartão que Faruk lhe deu. Na manhã seguinte, Melis se prepara para ir à escola. Antes de sair, explica que precisa voltar à antiga casa apenas para buscar suas roupas, mas admite que não quer subir sozinha. Samet, sempre um bom menino, imediatamente se oferece para acompanhá-la, garantindo que ficará ao lado dela durante todo o tempo. Enquanto Melis se despede, Bal comenta que gostaria de poder frequentar a escola como ela. Zeliha tranquiliza a irmã e afirma que, em breve, encontrará uma solução para que todos possam estudar novamente. Fidan pergunta a Zeliha o que ela está planejando. Antes que ela responda, Yusuf sai. Do outro lado, Nekla tenta convencer a mãe a vender a pulseira de grande valor para conseguir o dinheiro necessário para devolver a Melis. A idosa se recusa imediatamente, explicando que a joia foi um presente de seu filho e que jamais pensou em se desfazer dela. Nesse momento, Melis chega a casa para cobrar novamente o dinheiro. Os familiares a recebem com uma simpatia incomum, mas ela percebe a mudança de comportamento e ironiza a situação. Melis afirma que errou ao conceder um prazo de 1 dia para a devolução do dinheiro, dizendo que deveria ter dado apenas 3 horas, pois não acredita mais nas promessas da família. Depois que Melis sai, Nekla e Asmet voltam a pressionar a mãe para vender a pulseira. Eles argumentam que, se o dinheiro não for devolvido, Melis romperá definitivamente os laços com a família. Além disso, insistem que, depois que ela se casar com um pretendente rico, poderão comprar joias ainda melhores. Mesmo resistindo, a idosa continua dizendo que ama aquela pulseira e não quer perdê-la. Para convencê-la, os filhos passam a desvalorizar a joia, afirmando que ela não combina com uma mulher respeitada como ela e que merece usar peças muito mais valiosas. Também elogiam todos os sacrifícios que a mãe fez pela família,
tentando fazê-la acreditar que abrir mão da pulseira será mais um gesto em benefício de todos. Enquanto isso, na casa dos irmãos todos estão reunidos. Semo percebe que os irmãos escondem alguma coisa. Ele diz que sempre viveram unidos e que, desde a época em que moravam na floresta, nunca esconderam problemas uns dos outros. Por isso, pede que contém toda a verdade e promete que não ficará bravo nem discutirá com ninguém. As irmãs decidem falar abertamente, mas antes que Fidan revele sobre Zelihra. Azize chega à casa. Os irmãos correm para abraçá-la, felizes por vê-la novamente, e ela pergunta onde está Samet. Semo responde que o menino está no andar de cima com Melis. Azize anuncia que, a partir daquele dia, voltará a morar com os irmãos, deixando todos emocionados com a notícia. As crianças acreditam que os problemas terminaram e que a família finalmente ficará reunida outra vez. No entanto, ela esclarece que a questão do casamento ainda não foi resolvida e promete explicar tudo o que aconteceu. Durante a conversa, Samet chega e revela que ouviu os adultos dizendo que pretendem vender a pulseira da mãe para conseguir o dinheiro necessário para devolver a Melis. A informação surpreende Azize e Semo, que rapidamente vão até a casa de Asmet. Enquanto isso, Nekla e Asmet continuam insistindo para que a idosa entregue a joia, mas ela afirma que a pulseira tem um enorme valor sentimental. Os filhos insistem que, depois de devolverem o dinheiro, Melis poderá se aproximar novamente da família. Nesse momento, Azize chega à casa e interrompe a conversa. Ao descobrir que pretendem vender a pulseira da mãe, ela se opõe imediatamente. Azize garante que trabalhará para devolver todo o dinheiro e pede que ninguém toque na pulseira. Asmet e Nekla, porém, não acreditam em sua promessa. Eles afirmam que Azize e os irmãos vivem dizendo que vão trabalhar, mas nunca conseguem resolver os problemas financeiros. Também criticam sua aparência, dizendo que ela se veste bem, anda de carro por ser esposa de Devran, mesmo assim, não tem dinheiro para pagar a dívida. A discussão aumenta quando sugerem que Azize peça o dinheiro ao próprio Devran para quitar a dívida da pulseira. Ela recusa imediatamente, afirmando que aquele é um problema da família e que não envolverá o marido. Sem chegar a um acordo, Azize e Semo deixam a casa, enquanto Azize reforça que encontrará outra maneira de devolver o dinheiro e impedir que a pulseira da mãe seja vendida. Depois da discussão, Azize tranquiliza Semo e garante que cumprirá a promessa de voltar para morar com os irmãos quando toda a situação estiver resolvida. Semo acredita em suas palavras, e ela reforça que nunca mentiu para ele e que fará de tudo para manter a família unida. Semo decide sair para encontrar Yusuf. Antes de ir, se despede dos irmãos, dizendo que, quando voltar, espera encontrar Azize novamente na casa. Na manhã seguinte, Devran desce para tomar café e é recebido pelos pais. Eles comentam que ele deveria descansar e passar mais tempo com Azize, além de brincarem que esperam ganhar um neto em breve. Devran responde que precisa cuidar do trabalho e informa que ninguém incomodou o casal durante a noite, pois havia orientado todos os funcionários a respeitarem a privacidade deles. Os pais perguntam por Azize e estranham ela não ter descido para cumprimentá-los. A mãe de Devran sugere subir para vê-la, mas ele impede a ideia, dizendo que os dois ainda precisam de tempo para se conhecer e se adaptar ao casamento. O casal aceita a explicação e deixa Devran seguir para seus compromissos. Logo depois, Devran conversa com seu pai sobre o ataque ocorrido na oficina de Sevdet. Mesut revela que sabe que Devran ajudou Sevdet em sua vingança contra Yavuz, embora afirme que a atitude foi tomada por causa de Azize. Em seguida, alerta que Yavuz tentará reagir e aconselha Devran a resolver o conflito rapidamente antes que a situação saia do controle. Mesut também informa que Yavuz está desesperado tentando conseguir dinheiro de qualquer maneira. Aproveitando essa informação, eles decidem dificultar ainda mais a vida do rival, impedindo que alguém o ajude financeiramente. Logo depois, Devran recebe a confirmação de que Semo já saiu de casa, enquanto Azize e os demais irmãos continuam protegidos na residência. Na casa dos irmãos, Zelihra lembra da jovem para quem Azize trabalhava anteriormente. Ela recorda que a moça havia deixado seu telefone caso precisassem de ajuda algum dia. Como todos estão procurando uma forma de conseguir emprego rapidamente, os irmãos decidem entrar em contato com ela. Enquanto isso, Samet apresenta outro plano. Ele sugere recuperar a pulseira diretamente das mãos da avó de Melis. Apesar de a ideia parecer um roubo, ele insiste que não seria, pois a joia sempre pertenceu à mãe deles e foi tomada injustamente. Os irmãos recordam que a mulher costuma dormir naquele horário e começam a pensar em como colocar o plano em prática. Ao mesmo tempo, Azize telefona para a antiga patroa.
Duigu se preocupa ao receber a ligação e pergunta se está tudo bem. Aziz explica que precisa encontrar um trabalho com urgência, mas não quer ir até a casa dela porque Faruk mora nas proximidades e ela prefere evitar qualquer encontro com ele. Duigu promete procurar uma oportunidade de emprego e diz que retornará a ligação assim que encontrar uma vaga. Depois de encerrar a chamada, Aziz conta aos irmãos que há uma boa chance de conseguir trabalho em breve. Todos ficam aliviados e acreditam que finalmente poderão reunir o dinheiro necessário para resolver o problema sem precisar abrir mão da pulseira da família. Vera se encontra com Faruk e pergunta o que ele pretende fazer dali em diante. Faruk deixa claro que não pretende desistir de Aziz, mas admite que a situação entre eles não será resolvida com discussões ou brigas. Vera então o aconselha a mudar completamente de atitude. Ela explica que Aziz perdeu a confiança nele e que a única maneira de recuperá-la é sendo paciente, gentil e respeitando seu espaço. Segundo ela, ameaças e atitudes impulsivas apenas afastarão ainda mais a mulher. Ela afirma que, se Faruk quiser ficar com Aziz e ela continuar ao lado da pessoa que ama, os dois precisarão agir com inteligência para não perderem aqueles que são importantes para eles. Apesar de concordar com os conselhos, Faruk admite que não sabe como se aproximar novamente de Aziz, já que ela não quer vê-lo nem conversar com ele. Mesmo assim, decide procurar alguém que possa ajudá-lo a reconquistar sua confiança. Enquanto isso, Duigu recebe uma ligação de Faruk. Durante a conversa, ela revela sem perceber que Aziz está procurando trabalho e que está tentando usar seus contatos para ajudá-la a encontrar um emprego. Ao ouvir essa informação, Faruk demonstra interesse imediato, encerra a ligação rapidamente e comenta que resolverá toda a situação o quanto antes. Enquanto isso, Yusuf explica a Semo que o pai do dono da motocicleta está cobrando prejuízo, pois o seguro não cobriu todos os danos causados no acidente. Ele teme que o próprio pai descubra o que aconteceu, já que os problemas estão aumentando a cada dia. Ao mesmo tempo, recebe a notícia de que a família pretende vender a pulseira da avó para conseguir dinheiro, o que o deixa ainda mais preocupado. Na casa de Melis, os familiares continuam tentando convencer a mãe a abrir mão da joia. Eles prometem comprar outra pulseira do mesmo peso e até uma joalheria para ela no futuro, caso o casamento de Melis com o neto de Mebari aconteça. Apesar das promessas, a idosa demonstra tristeza ao se despedir da pulseira, lembrando do valor sentimental que ela tem e de todas as lembranças que guarda daquele presente. Mesmo assim, ela acaba entregando a joia. Antes de se desfazer dela, pede para segurá-la pela última vez e lamenta que sua mão ficará vazia sem a pulseira que a acompanhou por tantos anos. Os filhos tentam consolá-la, dizendo que, no fim das contas, trata-se apenas de uma peça de ouro e que poderão comprar outra no futuro. Ainda assim, a mãe sente que está perdendo uma das lembranças mais importantes de sua vida.